Oi, gente boa, galera tão feliz que acompanha a gente aqui no nosso Turncast. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham passado uma semana maravilhosa, porque a gente passou trabalhando, feito uns condenados, mas passamos. Muito. É verdade. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela é capaz de te dar um conselho que vai mudar a sua vida, o seu jeito de enfrentar o mundo. Não é verdade, Vitor? É isso aí. Hoje a nossa convidada, ela é terapeuta, né? Ela é especialista em relacionamentos. Então, você que está em casa, né? Quem é que não tem um problema de relacionamento, Peraí. né? Ela é especialista em Relacionamentos ela amorosos. é alcoviteira. E quem é alcoviteira no meu tempo fazia isso, né? Nós vamos descobrir, mano. Eu também não sei. Eu sei que, além de tudo isso, ela também é vegana. Então, assim, é um assunto que a gente quer trazer essa pauta. A gente quer que ela explique, que ela comente. Eu sei que nós, né? Que eu, por exemplo, eu tô tentando ser vegetariano, eu tô nessa luta. E o veganismo, pra gente, assim, é um mundo a ser descoberto, né? Então, eu quero que ela comente, que ela fale. E a nossa querida Sullivan Sena. Seja bem-vinda, Sullivan. Seja bem-vinda, bonita. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui. Fui atriz também por 19 anos. Eu ia perguntar, uma primeira pergunta que eu ia fazer pra você. Sim, Trabalhei bastante com teatro. Sim, a sua eu conheço já há uns bons anos, né, Sueli? Conheci você sendo diretora, você estava dando curso de teatro, eu né? dava aula de teatro na HDA, inclusive com o Helder, que esteve aqui, né? Sim. Dava aula de teatro lá na agência, na HDA. Foi por 11 anos eu dei aula de teatro lá. Caramba. Bastante E tempo. a Sueli é uma baita atriz, a última peça que eu vi dela foi maravilhosa. Foi 10 Coisas. Sim. Foi no Teatro Augusta, não foi? Foi maravilhoso. Pena que fechou o teatro, né? Antes de eu fazer a primeira pergunta, você que está em casa, já comenta, compartilhe nesse link aqui, já indique, coloque no grupo de WhatsApp da família, de amigos. Se você conhece alguém que tem algum problema de relacionamento ou quer saber mais sobre a vida da Sullivan, quer saber mais sobre veganismo, pode comentar lá, pode colocar o seu link e compartilhar. E minha primeira pergunta, Sullivan, é a seguinte: como é que o teatro chegou na sua vida? Eita, o teatro chegou antes de tudo na minha vida, né? Porque eu, muito nova, com 6, 7 anos, eu já me vestia de personagens. Então eu colocava a roupa da minha mãe, eu pintava o cabelo de talco pra dizer que eu era uma vovozinha, assim, curvada, imitava, fazia vozes, tudo assim. Então, na igreja, né? Então, por muito tempo eu frequentei a igreja católica, né? Fiz toda aquela, né, catequese, primeira comunhão, crisma. Eu cantei na igreja também, porque eu canto. E cantava em casamento. E aí, nessa época, todo o teatro que tinha na igreja chama Sullivan. Ah, porque é a Sullivan. Ah, porque não, a Sullivan vai fazer tal coisa. Não, Sullivan... Fazia a Paixão de Cristo, né? Tudo. Na Semana Santa. Semana Santa, a Sullivan era escalada. Eu era escalada. Mama também foi escalada? Mama na Semana Santa também era escalada? Não, eu quando estava em Cedral, eu dirigi uma Semana Santa e dirigi um Natal. Ah, que legal. O Alto de Natal. Nossa, E aí foi isso. E aí, aí eu estudei numa escola que tinha teatro, uma escola de freira, aqui perto, inclusive, lá em Mirim, Consolata. Na 5ª série, já entrei no grupo de teatro da escola e o professor gostava muito de mim e falava assim: você nasceu pra isso, você tem que fazer teatro, você gosta. Só que foi muito uma época que meu pai faliu e não tinha como fazer escola de teatro assim, paga, sabe? Investir na minha carreira. Então lá fui eu atrás das oficinas culturais. Na época tinha muita oficina cultural gratuita. Tinha muita coisa boa na época. Então eu fiz muita coisa e fui, assim, os caminhos foram se abrindo, assim. Eu fui entrando em escolas conceituadas. Eu fiz o Centro de Pesquisa Teatral do Antunes, sabe? Estive um tempo no Teatro Oficina com o Zé Você foi do Celso. papai também? Eu fui muitos Você anos. foi do papai? 7 anos. No Antunes? Eu fui assistente de direção dele no Macunaíma. Tira! Tá vendo? Mama maravilhosa. Sim, em 2004 eu estive lá. Eu saí em Só um ano, no caso. 1983, 83. Não, então 7 você... anos. Eu entrei em 78 e saí 7 anos depois. Mama, então você é 83. da época do Portela. Jair Assunção. Ai, trabalhei com eles. Marcos Oliveira, Cacá Carvalho. Cacá Carvalho, sim. Todo esse povo. Nossa senhora, o Jair Mirtes Assunção... Mesquita. A Mirtes eu não cheguei a conhecê-la. Muita gente, tem muita gente boa que saiu de lá. Ah, é muita gente Muita boa. gente boa. O Antunes, ele dá muita base. E eu devo muito ao Antunes, por exemplo, o fato de hoje eu ser terapeuta.
Porque na época o Antunes, você chegava lá, a primeira coisa, eu não sei se era na época do Macunaíma, mas de uns tempos né, quando eu comecei, assim, você tinha uma lista já de livros para você ler. E sempre teve isso. Sempre teve os livros, né? Jung, Schopenhauer, vambora, né? E vai Freud, você tem que ler, você tem que estudar. E aí, toda essa questão da física quântica que o Antunes trazia para o teatro, esse estudo de um outro tipo de universo que o ator tem que transmitir para a plateia. O teatro né? foi a sua primeira profissão? Sim, foi minha primeira profissão. Foram 19 anos de trabalho e dedicação total e completa ao teatro. Também trabalhei com teatro empresarial, enfim, né? Toda essa questão. Música, fiz musical também, participei, trabalhei com capela, no antigo também, todos eles. Vladimir Capella, no Teatro Imprensa, fazendo A Voar. Trabalhei com o Thiago Abravanel. Olha que legal. A Cíntia que dirigia lá, né? A Cíntia era a diretora do teatro, exatamente. E aí, né, foi tudo isso. Assim. Mas na época eu já era meio terapeuta também, sabe? Eu já tinha me iniciado no reiki. Então, se você perguntar para todos os meus amigos, assim, da época, eles falam... Você era a bruxinha do pedaço. Era a bruxinha do pedaço. Eu já chegava e falava Você era assim, do reiki já desde essa época? Desde essa época. Eu me iniciei no reiki em 2005. Foi quando eu me iniciei no reiki. E aí depois eu fiz de novo, né, a iniciação e fiz também o segundo nível do reiki. No reiki eu parei no segundo nível. Mas nas outras terapias eu fui um pouco mais adiante, assim. Mas era isso, eu chegava no teatro e falava, gente, hoje é a luz violeta de Saint-Germain, então, assim, vamos mentalizar a transmutação, que as pessoas que veio aqui se transmutam. Porque o teatro, para mim, era isso. Nunca foi pra... Assim, nunca foi pra tipo, eu quero... Era sempre uma coisa, como que eu posso ajudar as pessoas a despertarem a consciência? Como que nós juntos podemos despertar a consciência? Então, era esse o meu intuito. Não só o entretenimento mais uma mensagem, mais uma possibilidade de pensar, de refletir, né? Então, foi assim que o teatro chegou na minha vida e foi passando por mim, assim, por muito tempo, até que em 2017 rolou uma transição, assim, dentro da minha cabeça, assim, sabe? Eu comecei a falar, tá, legal, eu acho que o teatro cumpriu a sua missão na minha vida. Foi bem na época que a gente parou lá na HDA, né? Que teve... A gente encerrou, foi nessa época, não foi? Dos cursos? Pelo menos que eu me lembro foi... 2000, acho que... foi 17, 18, Não! Assim. Acho que foi. Foi? Mas que a gente se cruzou foi antes, não foi? Foi, mas falando que depois acabou. Foi 2017, época, 2018. Que aí você falou pra mim, eu tô mudando um pouquinho minhas vertentes aqui. Exato. E aí que começaram as outras terapias e relacionamento? Ou não? Você teve uma transição um pouquinho mais, como se diz, um pouquinho mais gradual? Você passou por outras coisas até chegar em especialista de relacionamento? Então, eu passei por uma grande dor, né? É o mito do curador ferido. Quando a gente sofre, a gente aprende, a gente levanta e fala, puta, eu sei passar por isso daqui. Nossa, falei um puta. Imagina, tudo bem, gente? Problema, maravilha. Nossa, eu sei passar por isso aqui, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas. E foi mais ou menos isso. Então, de 2000... teve um tempo que eu fui para o templo, eu frequentei um templo Hare Krishna, me iniciei. Eu sou ecumênica, eu sou universalista. Então, eu acredito em Deus, assim, e eu respeito, eu acho linda a fé, eu gosto muito disso, quando as pessoas chegam para mim com a sua fé e, né, com essa devoção, seja lá em quem for, mas eu acho lindo esse lugar, né, da gente se conectar. E então eu frequentei vários lugares, como eu falei para vocês, e um deles foi o templo Hare Krishna, e eu namorei uma pessoa que também frequentou, né, na verdade eu levei ele para o templo para ele conhecer. E aí de 2016 para 2017 rolou a gente terminou na virada do ano. 6 horas antes da virada do ano, a gente terminou. Do nada, você nem esperava. 8 horas da noite. Quase isso, mama. Não, mama, foi 6. Sabe por que eu lembro? Nossa, você lembra da hora? Eu lembro da hora. Foi assim, ó. Eu nunca vou esquecer essa cena. Foi assim, ele entrou na barraca, eu falei, acho que a gente precisa conversar. Enfim, gente, muita coisa acontecendo, entendeu? Não vou entrar nesses detalhes, mas assim, eu já tava sacando que tava, tipo, tudo errado. Ele tava me tratando igual um lixo. Tipo, me abandonando, assim, emocionalmente. Eu falei, não, isso não mereço, não é possível. Eu falei, a gente precisa conversar. E aí ele virou pra mim... A partir de você. Aí partiu de mim. Não, a gente precisa conversar. Tá errado isso aqui. Não. Falei, não, vamos falar. Porque tem essa coisa da comunicação. Relacionamento é igual a comunicação. Quando não tem comunicação... Acabou. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu peguei e falei pra ele falou assim, não, eu ia falar pra você em São Paulo, mas eu acho que é legal, porque eu não quero que acabe com o nosso ano novo. Eu falei assim, nossa, o nosso ano novo tá sendo incrível, cara. Tá horroroso, né? Então, tipo... Aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, olha, eu quero entrar em 2017 com o que é pra ser. Com o que não é pra ser, eu quero deixar lá pro passado.
Tipo assim, não quero mais, entendeu? Tipo, se for pra ser desse jeito. Não E ele, limpa, né? e terminamos, né? Aí ele terminou. Na verdade, ele falou que não queria mais, que não tinha como me tratar bem, porque ele já não queria. Por que você não fala? Então fala, eu prefiro que você me fale. E essa dor não foi... Essa dor que eu senti do término não foi porque eu gostava dele. As pessoas confundem muito isso. É porque eu quero estar com essa pessoa. É que dá um vaziozinho no meio do âmago da gente, não dá? Exato, mano. Você não sabe se você acertou ou se você errou, mas que você tá mais infeliz ou tá mais feliz. Porque esse minutinho a gente não sabe, né? É como morrer. Isso. É como morrer, não é verdade? Exatamente. Você não sabe se você vai ter outra vida lá ou não, mas você morreu. O E aí? que eu faço agora? Pra onde eu vou? Foi uma coisa meio que assim. E foi a dor, na verdade, a maior dor que eu senti, que foi o maior insight que eu tive, foi depois de um tempo, porque aí eu comecei a procurar as terapias. Falei, essa dor não tá normal. Porque aí tem até um e-book no meu Instagram que eu escrevi, que é sobre as fases do luto pós-término de um relacionamento. Porque a Elizabeth Kubler, ela foi uma psicóloga que ela começou a estudar as fases do luto de uma pessoa quando perde alguém. Então, alguém morreu e tal. E você entra numa fase do luto e ela tem as fases. Tem a negação, tem a raiva, tem a negociação, tem a aceitação. Tem né? uma cronologia, isso? Tem Primeira essa... raiva, depois... Não, primeiro a negação. Mas assim, na verdade, tem essa cronologia. No entanto, contudo, todavia, é importante que se diga que, às vezes, elas se encontram. Então, às vezes, vem a negação com a raiva junto. Às vezes vem a negação com a negociação, né? Então, assim, elas podem se encontrar, porque a cabeça fica confusa, a gente não consegue concatenar. roleta, né? No caso da negação, você fica com esperança de voltar. Isso. E no caso da raiva, eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela terminou com um namorado. Aliás, era uma namorada. E imediatamente ela partiu para outra e virou uma devassa. E ela não era desse... Entendeu? A gente até não entendeu muito por isso, mas eu não sei se acho que a raiva faz isso. Eu A não sei. raiva. Você A sai do raiva. seu eixo, né? Sai do eixo. É uma das dicas que eu dou nos meus cursos, né? E nos atendimentos também. Veja, não adianta você sair ficando com várias pessoas, porque você está num processo de negação de tudo aquilo que aconteceu. Você quer se sair por cima, só que cada vez que você sai com uma pessoa, você fala, parece que aquele vazio aumenta mais. Porque, na verdade, o insight que eu tive não foi ele que me abandonou. Eu me abandonei. Esse foi o maior insight da minha vida. Não foi ele que foi embora e me abandonou. Não, eu deixei isso acontecer. Eu permiti que isso acontecesse, que ele me tratasse daquela forma. Eu tive uma experiência um pouco parecida quando eu tive a traição de meus amigos. Um amigo. Aí eu falei, pô, mas ele que fez isso, fez aquilo. Aí eu falei, uma hora eu sentei e me deu um insight de noite, assim. Eu falei, não, mas eu permiti que acontecesse assim. Eu achei que eu dei brecha, eu abri uma janela. Então a culpa não é só dele, a culpa é bem maior a minha. Que não me alertei para esse fato. Existe um ditado, né, que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, Exato. se você tá permitindo, a pessoa tá lá. Enquanto você não se impor, e essa fase de se impor que é complicado. Que às vezes a pessoa acha que tá normal. Não, é o jeito dele, não é o jeito dela de me tratar assim. Não, você precisa se impor, né? Eu acho que é um divisor de águas, quando você realmente começa a se impor na relação. Se impor, eu não sei se eu diria se impor, mas eu diria assim, quando você... É como você se trata, exatamente isso, sabe? Como, tipo, eu me amo, eu me respeito, eu me acolho. Essa pessoa, porque dentro de todo o tema relacionamento, aí eu fui me aprofundando, né? Foi quando eu fiz a especialização no final. Esse foi o gatilho que você teve. Esse foi o gatilho. Aí eu fui pra Theta Healing, então eu fiz 5 formações em Theta Healing. O que é isso? Theta Healing. Desculpa, vamos lá, aí faz parte das terapias holísticas, né? Bom, o Theta Healing, ele estuda a frequência cerebral chamada Theta. A gente tem 5 frequências cerebrais. Ou seja, o nosso cérebro, ele vai ondulando, né? Então, assim, essa frequência que a gente está aqui agora, conversando e tal, é a frequência beta, do dia a dia, né? Então, oi, tudo bem? Imagina, tal. Tem a frequência alfa. Qual que é a frequência alfa? Quando você entra um pouco, respira, começa a se concentrar, está no momento presente, um processo de reiki, sabe? Uma meditação, um yoga, você entra numa frequência diferente. Você diminui a frequência cerebral para a frequência alfa. Tem a frequência delta, do sono profundo. Sabe aquele sono, tipo, dormir que nem uma pedra? Não lembro de nada? Você sai baba. Até baba. Nojento, viu isso?
Tem a frequência teta, que é essa, que é a dos sonhos. Eu já vou explicar. E tem a frequência gama, que não é a do Hulk, tá, gente? Mas é a frequência dos milagres, que a gente já ouviu falar muito de, por exemplo, mães. Teve um 1960 e alguma coisa, uma mãe que levantou não sei o quê para salvar o filho. É uma hiperforça. Nós vimos outro dia um videozinho de uma mãe que viu que estava caindo uma montanha de tijolos em cima do filho dela. Ela ficou em cima do filho dela, caiu a montanha inteira. O filho dela não ficou ferido, nem ela. Isso é frequência gama. É exatamente isso, mano. Por exemplo, eu não sabia dessa história, mas você procura na E internet. como que você consegue alcançar frequência essa teta. frequência? É um treinamento? É um treinamento. É um treinamento. Então, a frequência teta, ela é a frequência dos sonhos. Então, por exemplo, quando você dorme e você começa a sonhar, você está na frequência teta. O que são os sonhos, né? Se a gente pega Jung, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, o próprio Freud, né? Eles brigaram uma época, tá, gente? Mas é outra história. Mas o Freud era mais incisivo nisso. Ele era da psicanálise, né? Então, tudo para o Freud tudo era sexo. Sexo Sexo da mãe para mãe com o pai com o filho. Complexo de Édipo e por aí vai. Era torre, era janela, era lago, né? Era isso mesmo. E o Jung, ele veio falar um pouco de outros mundos, o consciente coletivo, ele trouxe outras abordagens, o eterno né? retorno. Exato. Sim, sim. E aí o Jung, ele fala do subconsciente, né? Então, a melhor imagem para a gente entender um pouco o que é essa frequência dos sonhos do subconsciente é você pegar um iceberg. Então, você mentaliza aí o iceberg, né? Você tem a ponta do iceberg. Olha, ali tem um iceberg, mas você não sabe o que tem lá no fundo. E lá no fundo é o nosso subconsciente. Então, aqui, conscientemente, você fala, não, mas isso aqui é normal. Mas não, se você investigar, se você cavar, se você fizer o digging, como a gente fala no Theta Healing, você vai entender de onde veio aquele trauma, de onde veio aquela crença, por que a pessoa está vibrando nesta frequência. Sullivan, nada dá certo na minha vida. Ou repetindo padrões, né? Porque repetindo a gente padrões. fica naquela insistência, só que a gente entra por isso que, num estado por exemplo, tão louco que você repete uma sempre criança que é abusada fisicamente ou moralmente, ela é abusadora no fim das contas, Também. na vida? Também. Pode acontecer isso, né? Pode. São duas opções, né? Ou ela se torna uma pessoa abusiva, né? Ela se torna uma pessoa extremamente abusiva, narcisista. Eu acho que o mais comum é acontecer isso, não é? Não, ou essa pessoa, ela entra numa frequência tão forte de vitimismo e de não se achar merecedora que ela só atrai pessoas abusivas. Então Entendeu? São dois polos. Ou ela vai para um ou vai para outro. Mas também tem a possibilidade dessa pessoa se curar. Você de perdoar. falou desse negócio de abusivo. Eu vou fazer uma coisa bem rasteirinha. Eu queria perguntar para você. Nós estamos passando agora o Power Couple. E nesse Power Couple são vários casais. Uhum. E alguns casais a gente percebe que existe um relacionamento abusivo. Tá. Né? Esses realities realmente mostram o que acontece? Porque a gente às vezes acha, mas aquele homem foi grosso com a mulher, ele não deixa a mulher falar, ou então a mulher é mais forte que ele era submisso. E tudo isso acho que vai desse parâmetro que você está falando. As pessoas, aqui no Brasil principalmente, né, na minha formação, uma coisa que ficou muito nítida para mim é que assim, as dinâmicas elas diferem muito e que a gente coloca muito no mesmo pacote relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, que são diferentes. Então Isso Tá. que eu ia perguntar, o que eu posso considerar um relacionamento abusivo? A dinâmica é muito diferente. Assim, são 4 componentes que definem um relacionamento abusivo. Eu não vou lembrar de todos eles agora de cor e salteado, mas assim, 2 são muito específicos. Um deles é a vítima. Não gosto da palavra vítima, mas nesse contexto a gente precisa utilizar. A pessoa receptiva. Exatamente. A pessoa que é submissa à vítima, ela tá sempre pisando em ovos. Né? Você percebe que é uma pessoa que está sempre com muito medo, toda a parte psicológica dela tá abalada, você vê que a saúde dela já está abalada. E uma coisa que é nítida, assim, é óbvia numa relação abusiva um manda e o outro obedece. Ou seja, existe um destoamento de poderes. De papéis, Sempre quem manda é a mesma pessoa, não existe uma troca. Como no tóxico. Então, no tóxico, digamos que eu e o Lê, a gente tem um relacionamento aqui. Aí ele fala, sua feia! Eu falo, sou horroroso! Sua bobona! E a gente começa a brigar e quebrar prato. E eu quebro um prato, ele quebra 2 pratos, eu quebro 3 pratos. Ou seja, isso é tóxico. E os dois se intoxicam. Né? Um briga, outro bate a porta, outro vai caminhar na praia. Entendedores entenderão. Eu tenho casais que fazem isso. Que moram na praia e falam, eu vou caminhar na praia, eu vou dar uma andada. Eles estão numa dinâmica. E tem o tóxico destrutivo, que aí sim a gente precisa entender que terminou essa relação, e tem o tóxico, que ainda dá, né, a gente consegue dar um jeito. Qual desses aí seria feminicida? O feminicida é o abusivo.
O feminicida é a dinâmica abusiva, que não é esse tóxico, que é justamente essa dinâmica de eu mando e você obedece. E sim, geralmente 78 ou 79% dos relacionamentos abusivos, o homem é o abusador. Porque a gente vive uma cultura do patriarcado. Patriarcal, é verdade. E é muito forte isso, assim, é cultural, assim, a mulher ainda tem impregnada no seu inconsciente a ideia, a crença de que ela não é suficiente, de que ela não é boa o suficiente, de que se ela se ele não vai me querer, quem que vai me querer? Né? Mas se eu ficar com outro, o que vão falar de mim? Tem muitas mulheres que pensam isso. O público que chega até você é quando ela tá sofrendo ou ele tá sofrendo algum tipo de problema no relacionamento, ou quando já acabou com tudo, é o término, ela chega, olha, tô sozinho, tô sozinha. Qual que é o seu público aqui? Eu tenho 2 nichos que eu trabalho em relacionamento afetivo. Um deles são as solteiras, são mulheres que estão solteiras, que estão há muito tempo não entendendo esses padrões repetitivos. Sullivan, só chega até mim homens com essa característica, XYZ, homens cafajestes. Tem dedo podre, né? O famoso dedo podre. Aí a gente vai investigar. Por que você está vibrando nessa frequência? Lembra que a gente falou das frequências? Sim. Então, através do Theta Healing, a gente vai entender, né, fazendo no digging, fazendo ali uma limpeza de padrões. É uma meditação, né? Que você até tinha perguntado antes. Sim. Como que nós chegamos a essa frequência, né? Que realmente é esse treinamento, uma meditação que você faz, você diminui a frequência cerebral através da respiração. Pessoal que está em casa, ansiedade, medo, qualquer coisa que você tiver, você pode curar sim através da sua respiração. Mas para isso, você precisa ter atenção plena em como você está respirando. E é respiração diafragmática, então tem todo um treino para uma respiração correta. A gente respira errado aqui no Ocidente. A gente respira mandando o ar aqui para cima. E nisso você tensiona. Exato. Bom, a mama sabe que é diafragmática. E essa respiração diafragmática, você comporta mais ar, você segura, sustenta mais esse ar, você solta devagar, e com isso você vai acalmando e vai diminuindo. Então aquela pessoa que ela sempre atrai pessoas próximas a ela na mesma característica, é uma frequência que ela está vibrando, é como se fosse um imã, ela está atraindo é um imã, é inconsciente. Como que eu vou explicar para você? Vamos falar de antena, vamos falar de rádio, de onda de rádio, né? Onda de rádio. Se você coloca na 89 FM, eu não sei, eu nunca mais ouvi rádio. Tá. Eu posso estar errada, gente. Você coloca na 89 FM, você não vai conseguir ouvir pagode. A não ser que aconteça um caos na frequência da rádio. Pra você que aqui de São Paulo 89 é uma rádio de rock, tá? Então por isso que ela tá falando. Entendeu, pessoal? Aqui em São Paulo é uma rádio de rock. Você não vai conseguir ouvir pagode. Percebe? É mais ou menos isso. E outra, tem que investigar. Por que é importante investigar? Às vezes essa pessoa, como a Mama falou, ela sofreu um abuso na infância, ela teve uma infância extremamente desafiadora, de repente ela ouvia muito dos pais, você não é merecedora, ou ela teve uma criação com uma mãe que já era traumatizada com o masculino, com o relacionamento, falava, olha, homem não presta, vai dar tudo errado na sua vida. Nossa, olha... O caso de masoquismo, por exemplo, que é quando a pessoa gosta do sofrimento que ela está tendo o prazer de receber, né? Ele se encaixa em algum... Então, bom, aí o masoquismo ele tem 2 linhas que a gente pode estudar. Tem o masoquista do Reich, que aí é toda a teoria dos tipos caracterológicos, que eu estou me especializando ainda, Mama. Né? Que tem o masoquista que tende a ser submisso e tal. E não que necessariamente gosta de ser assim, Não necessariamente só tem essa parte da parte sexual e tal. E tem esse masoquismo que realmente prefere estar submisso na parte sexual, né? É uma pessoa que gosta de apanhar e de, né? Então, sim, tá dentro desse processo de foi alguém que foi abusado na infância, que sofreu com isso. Grande parte, tá? Eu tô falando da grande maioria, não tô generalizando. Eu tô perguntando isso porque eu li alguns casos, e um dos casos era que uma pessoa que ainda estava descobrindo a sua sexualidade, ela sofreu uma agressão física. Isso. E ela teve um orgasmo quando estava sofrendo essa agressão. Nossa. Exatamente. E daí para frente ela só gostava de ter o orgasmo se ela estivesse sofrendo algum... Porque ela linkou, ela associou o sofrimento ao prazer. Isso daí na infância fica muito... por exemplo, a criança tem aquela fase da criança que ela está descobrindo o órgão sexual dela, certo? E aí ela tá ali se tocando. Se a mãe chega e fala...
Tira a mão daí! Que coisa feia! Não, não. Pronto, primeiro, ela não vai mais gostar de mexer na parte íntima dela, porque ela vai associar isso a algo feio. É errado. Vergonha, né? Vergonha. Ou seja, nesse caso, essa pessoa vai ter algum tipo de disfunção sexual, associando a sexualidade a algo negativo. Né? E por aí vai. Então, é exatamente isso. Essa pessoa estava descobrindo ali a sexualidade dela. Aí apanhou, né? Bateu, sofreu agressão física e teve um orgasmo, pronto. Orgasmo, prazer é igual e à essa agressão, pessoa, ela consegue violência. fazer um tratamento? Como que você aborda essa pessoa? Olha... Então, já com você... esse tipo de... Eu nunca Não pegou? Não, eu nunca peguei. Acho que é mais com psiquiatra, né? E é mais exatamente. É mais uma linha psiquiátrica mesmo. Porque se a pessoa está sofrendo com isso... Tem um filme maravilhoso do Lars von Trier, fortíssimo, que é Ninfomaníaca. O nome do filme é A Ninfomaníaca. Você assistiu, Mama? Não vi ainda. É bem psicológico, é bem das linhas... Onde que eu acho esse filme? Na Netflix. Tá na Netflix. Como é que chama? Ninfomaníaca. Do Lars von Trier, que o Antunes amava, o Lars von Trier. É um filme, assim, pesado, muito pesado. Ela é ninfomaníaca e ela se submete a qualquer coisa para ter sexo. E você vê que ela está em sofrimento. Então, aí, nesse caso, assim, tem que tomar muito cuidado, é uma abordagem muito cautelosa. E sim, a gente encaminha. Se chega até mim, eu vou encaminhar para algum psiquiatra, porque já não faz parte da minha seara, entende? A minha seara... Pode até, se você não souber lidar, pode até prejudicar muito mais do que... Exatamente. Talvez, assim, eu posso vir com outro tipo de abordagem. Eu posso trazer... Como eu tenho a terapia holística, eu posso trazer exercícios de respiração, meditação, óleos essenciais. Tem óleos essenciais que ajudam muito nisso também. É uma linha que eu trabalho. Os cristais, né? Que é a litoterapia. Mas, nesse caso, realmente, por se tratar de algo muito profundo... O ideal é uma questão de saúde mesmo. E, por exemplo, até um certo tempo a gente fala muito de terapia convencional. Isso. Quando que a pessoa ela pode se sentir assim, segura de falar, não, eu preciso de uma terapia convencional ou de uma terapia holística? Como que ela chega às terapias holísticas? Na cabeçada? Vou tentar ali? Ou realmente chega ao ponto de um terapeuta convencional falar, olha, que tal... você tentar por outras vias, né? Porque eu digo por experiência própria. Às vezes que eu fui fazer terapia, né, com psicólogos convencionais, a maioria, vou caminhar para o psiquiatra, remédio. E por muito tempo aconteceu isso comigo, só que eu vi nas terapias holísticas possibilidade de outras coisas, outras né? abordagens. E tirar essa questão do remédio e você ter uma vida mais sociável e você se autodescobrir que o remédio só te dopa. Exato. Não faz nada. Não trata a raiz do problema, né? Ele só te deixa ali... Só disfarce. Só disfarce, você vai se afundando cada vez mais. Eu acredito nisso, assim. Assim, Você fez a pergunta, né? De como desculpa, que chega. Eu fui embolando, mas... Não, imagina, mas eu... Mas como que a pessoa vai? Ou para convencional ou para holística? É muito de cada um, sabe? Cada um tem essa liberdade, assim, de tipo... Pô, eu prefiro... Por exemplo, eu não tenho formação em psicologia. Minha formação durante a vida inteira foi... em teatro, né? Mas, no entanto, contudo, todavia, eu fiz muita formação, muito curso, né? Cursos livres. E estudo muito. Quem me conhece sabe bem que eu tô lendo o tempo inteiro, eu tô sempre fazendo curso. Todo mês eu tô me inscrevendo em algum curso novo que dura um ano, sabe? Assim, então, tipo, tem, sei lá, uns 5 cursos que eu tô fazendo simultaneamente, estudando todos eles. E mergulhando nisso. Relacionado a essa... Tudo relacionado, desde a parte comportamental. Então, agora eu estou terminando um curso de terapia cognitiva comportamental, que durou 1 ano e meio, mais ou menos, pelo Instituto do Paraná, de terapia cognitiva comportamental, voltado para relacionamentos e sexualidade, né? E vou começar agora uma formação em terapia de esquema, que é muito parecido com PNL, lógico, é uma outra linguagem, é uma linguagem mais cientificista, assim, mas que é bem interessante. E estou sempre estudando, mas eu não tenho a formação, que muita gente faz muita questão, não. Eu me sinto mais segura com alguém que tem uma formação em psicologia. Tudo certo. Seu público é mais mulher ou tem homem também que chega? É mais mulher. Mas você também atende homem se chegar até você? Atendo, nossa, com certeza. Você tinha perguntado também de essa coisa, né? De se eu atendo casais, como que é? Casais e solteiras, né? Que eu estava respondendo antes. Sim. Então, assim, eu tenho muita solteira, mulheres que estão nessa fase do luto, ou que estão há muito tempo com o famoso dedo podre e tal. E casais que estão em crise. Então, é exatamente isso. Eles chegam até mim assim. Teve um casal que chegou para mim há 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. E aí eles chegaram para mim e falaram assim: olha, Sullivan, eu já tava no individual há 2 semanas com cada um.
E aí, é muito interessante, porque eles me procuraram no individual, mas nenhum falou assim, estamos com um problema na relação. A gente precisa da sua ajuda. Não. Foi só do tipo, não, eu vou me trabalhar aqui com ela, você também se trabalha e haribou. Vambora. Até que um dia ela solta, não, a gente quer se separar, porque não tá dando certo, e eu não posso ouvir isso. Quando eu vejo que o casal, sabe, quando o casal tá num nível disfuncional, é uma das dinâmicas que não tá dando certo. Vamos entender essa dinâmica, é um dos pilares, qual dos pilares que eu posso até falar um pouco aqui dos pilares do relacionamento. Vamos entender isso aqui, aí eu tenho ferramentas para isso e tal, vamos entender isso? Maravilha. E eu tava vendo isso, tava nítido para mim. Aí eu falei, não, vamos fazer uma terapia em casal? Quero vocês dois juntos aqui diante de mim. Aí ele, né, no dia seguinte, falou assim, você pode tentar o que você quiser. Eu acho que agora aqui isso só Deus mesmo. Fim do poço, né? Fim do poço, né? Eu falei assim, não, vamos lá. Deu 2 sessões. Eu fico emocionada, porque sério, deu 2 sessões. Aí no outro dia, ele estava assim, em lua de mel, falando assim, nossa, em 5 anos é a primeira vez que eu me sinto casada, que eu tô super feliz, a gente tá vivendo, que incrível, porque é isso, existe uma metodologia, é comprovada essa metodologia, e a gente, quando aplica de maneira correta essa metodologia, dá certo. Quanto tempo dura uma consulta dessa? Olha, o meu atendimento ele é longo, eu não consigo fazer um atendimento de 1 hora, ele dura 2 horas, às vezes até 2 horas e meia. Tudo presencial? Pode ser presencial, pode ser online. Ultimamente, né, assim, desde o Covid pra cá, eu venho fazendo muito online, né? Eu tenho ido gente lá de fora também, Austrália, tem uma menina que tá na França, tem um casal agora que eu vou atender que tá nos Estados Unidos, mas por isso facilita, né, a questão do online, mas presencial também faço. E os cursos que você faz são para as pessoas se autoconhecerem ou para que elas possam ser outros terapeutas e replicar? Não, para elas se conhecerem, né? Os meus cursos, eles são todos dentro desse processo de autoconhecimento. Tratamento mesmo, né? Exato. E elas conseguem fazer sozinhas ou elas precisam do seu apoio ali online ou físico? Então, dá para fazer sozinho, se a pessoa se dispor. Tem muita gente, por exemplo, que não consegue, né, ter disciplina. Que o ideal, por exemplo, eu não gosto de mim. Então, tem um exercício que eu passo, Sullivan, eu não gosto de mim. Aliás, se você estiver em casa e falar assim, putz, eu não acredito em mim, não acredito na minha capacidade, eu não me acho bonita o suficiente, eu não me acho o suficiente, não importa. Qual que é um exercício que eu sempre passo? Esse é um dos primeiros. Faça todos os dias, preencha uma lacunazinha da sua qualidade. Faça a lista das suas qualidades. Então, assim, hoje eu identifiquei que eu sou uma boa ouvinte. Pronto, você é uma boa ouvinte. Hoje eu identifiquei que eu sou uma pessoa simpática. As pessoas gostam da minha companhia. Hoje eu sou... E por aí vai. Então, todo dia você vai preenchendo. Para você entender e se apropriar daquilo que é teu, né? E aí tem a lista de necessidades, de valores e por aí vai. Onde entra para você, por exemplo, a síndrome do pânico e aquele... A pessoa ficar para baixo, como é que é? Depressão. Tá. A síndrome do pânico, ela tá muito relacionada à ansiedade, né? E é uma pessoa que está no futuro. Ela não está vivendo o momento presente. Né? Isso diante do meu entendimento. Então, quando a pessoa entra em pânico e você percebe que ela está muito... Mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E ela começa a se contar uma história. Então, a partir de uma história que ela se conta, né? E aí ela está muito lá no futuro, porque vai dar errado. E você percebe que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas andam lado a lado, são parceiras, porque a depressão é o passado. Mas isso deu errado. Mas não vou nem tentar, porque vai acontecer de novo. E a pessoa vai se contando uma história. Então, tanto a síndrome do pânico, quanto a depressão, quanto qualquer outro transtorno que a gente venha sofrer, ela se baseia numa história que a gente está constantemente se contando. São as histórias que a gente alimenta dentro da gente. Então, como eu trabalho muito com essa linha holística, um exercício muito importante, né, que eu já falei que é da respiração, é você fechar o olho e identificar essa linha de pensamento onde que se iniciou essa linha de pensamento, né? Claro, muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha. Nesses casos, tem muitos casos que a pessoa precisa, de repente, da ajuda de um psiquiatra, entrar aí com uma ação medicamentosa, né, que não é a minha seara, mas de repente é interessante. Tem a linha dos óleos essenciais que ajudam muito. Estão sendo, assim, gente, essa questão de óleos essenciais, eu estou estudando bastante, né? O meu marido estuda muito mais que eu, ele é astrólogo, terapeuta, não pôde estar aqui. Mas ele também me ajuda, né, a dar os cursos comigo. E ele está chegando em estudos acadêmicos mesmo,
né, de comprovação, bases científicas na eficácia da utilização de óleos essenciais para a saúde mental. Então, assim, óleo de lavanda, por exemplo. Tem pessoas que já substituem, né, utilizam óleo de lavanda ao invés de usar um tarja preta. É real isso, assim, existe um estudo já que comprova essa eficácia. Então, assim, estamos aumentando nesse aspecto. Mas nesse sentido, Mama, eu identifico dessa forma, e muitos estudos falam disso, é uma história que a pessoa começa a se contar, eu não sou boa, eu não sou capaz, ela vai se colocando para baixo. Provavelmente tem aí algo que precede, né? Existe um histórico lá atrás de Mas a pessoa, assim. nesses exercícios, enfim, nessas consultas que você faz, a pessoa consegue lembrar de coisas que... Muita coisa a gente joga para debaixo do tapete, a gente esconde da gente mesmo. Tem exercícios que você vai conseguindo cavar, fazer o digging até a pessoa lembrar de qual foi o ponto que levou ela até aquele trauma ou repetir aquele padrão, ou não. De outras formas você chega lá, mas sem a pessoa necessariamente ver ali o ponto que gerou a dor, sabe? Então, são muitos os caminhos, né? São muitos os caminhos. Mas é muito interessante porque a pessoa vai contando uma história e tem vários estudos que comprovam a eficácia da terapia, da fala, da comunicação, porque você vai começando a linkar pensamentos, você vai começando a trazer sinapses. Tanto que tem até aquele ditado que fala, né? Você aprende mais quando ensina. Porque você vai fortalecendo aquela sinapse, né? Para quem não sabe o que é sinapse, é quando o neurônio se conecta com outro neurônio e aí você tem ali uma formação de uma ideia, de um aprendizado, de um ensinamento e por aí vai. Então, essa pessoa vai... Nossa, Sullivan, agora que eu tô te falando isso... Nossa, isso é clássico. Nossa, eu me lembrei que um dia meu pai chegou, não sei o quê, e falou tal coisa pra mim e aquilo doeu, eu fui me esconder no armário. Mas, nossa, olha, você sabe que eu tinha esquecido dessa história? Me lembrei agora. Isso é o clássico. Por quê? Ela tá numa linha de raciocínio e o nosso cérebro, ele precisa preencher lacunas, nem que seja com histórias inventadas, ponto. Só que, no geral, são com memórias, e essas memórias, elas saltam, entende? Elas saltam, e aí ela vai se lembrando. Existe um processo químico, né, cerebral, né? Por isso que as químicas, os remédios, eles têm aí os seus efeitos, né? Então, se a pessoa tá para baixo, tá vivendo aquele momento e tal, a gente precisa identificar, né? O que tá faltando? Tá faltando alegria? Então vamos entender aqui que química é essa que você não tá liberando e por que não tá liberando, né? Enfim. Você falou que a maioria dos casais que chegam até você, eles estão em crise. Eu queria que chegasse antes. Né? Para manter. Tem um passo a passo, assim, alguma dica que você pode dar para quem tá em casa assistindo? O que fazer durante o relacionamento para não chegar nessa crise? Opa! Gente, isso eu amo falar. Porque a gente já falou, né, Mama? Comunicação. Primeiro passo, comunicação. Né? Comunicação. Ah, mas eu me comunico! Não, você não se comunica. Você fala, mas você não escuta. E a base da comunicação é a escuta. E não é aquilo que está dentro da sua cabeça que você vai escutar. Você vai escutar o outro. O que o outro está falando tem dentro muito isso, do né? Tem gente que só escuta o que quer, né? Sim. Você fala, eu entendo Z. Não sei. Acontece muito, em qualquer relacionamento, inclusive no meu, tá, gente? De eu falar uma coisa e a pessoa fala assim... Ah, quer dizer então que você tá falando... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu chegue pro Vitor e fale assim, Vitor, essa atitude não é legal. É uma atitude infantil. Eu não tô falando pro Vitor, você é criança. Não, eu estou falando que a atitude dele está sendo infantil, percebe? Tudo bem, não é legal você trazer um julgamento. Digamos que a pessoa esteja falando isso para você, pare e reflita. Por que essa pessoa trouxe que a minha atitude está sendo infantil? Né? A minha atitude, e qual atitude seria madura? Né? Percebe? É muito diferente de eu falar para a pessoa que ela é isso ou aquilo e a maneira como você interpreta. Então, a comunicação nesses casos ela é essencial. Assim. Esse é o primeiro passo que eu daria. Nós chegamos com uma pergunta aqui, ó. Você acredita nas linguagens do amor? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviços, como método para solucionar uma crise no relacionamento? Peraí, volta. Valor! Peraí. É questão da FUVEST? O que é? Questão da FUVEST, né? Palavra de afirmação. Leia de novo para nós entender. Você acredita nas linguagens do amor? Sim. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, etc., como método para solucionar uma crise de relacionamento? Sim. Eu utilizo, inclusive, as linguagens do amor. Que justamente entra nisso que a gente está falando da comunicação. Então, digamos que a Mama, ela adora presente. Gosto. Você gosta, Mama? Pronto, agora já sei a próxima vez. A Mama adora presente. E a minha linguagem é palavra de afirmação.
E aí a mama não consegue, ela não tem muito desenvolvido essa coisa de falar, de falar. Porque a fala é uma das comunicações. Estilo Torre de Babel, cada um fala uma língua. Exatamente. Aquela zona. Então, pra mim, eu sou auditiva. É real, eu sou a Sullivan aqui, eu sou auditiva, eu gosto de escutar. E eu gosto de falar. Eu sou uma pessoa boa na comunicação, eu gosto de me comunicar e falo, eu sou muito assertiva. A gente tá nisso. vendo, né? Ela é bem comunicativa e é bem certeira, assim, né? Você é bem clara nas palavras. E aí a mama gosta de presente. Então eu fico esperando que a mama, digamos que eu tenho um relacionamento com mama. E convivemos juntos. Eu fico esperando que mama fale, eu te amo, minha flor do dia, coisa mais linda da minha vida. E não, mama me chega com uma flor. Mas eu falo. Um bombonzinho. Mas eu falo e adoro dar presente. Ai, mama! Mas Perfeita! Ó. é verdade. Olha que coisa linda. Então, mas isso Candidatos da mama, olha aí, ó. Mama. Mama. Vou mandar a caixa postal depois. Gostaria de deixar claro aqui que, né? Mas isso acontece muito em relacionamento, assim. A pessoa tá falando uma linguagem, o outro tá falando... Só que tem um detalhe. Empatia não é aquela máxima de faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Não! Porque você é você e o outro é o outro. Então faça com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. Faça para o outro o que ele gostaria. É se pôr no lugar dele. Isso. Não é você... Mas isso Por exige um certo exemplo, conhecimento, né? Por exemplo, Sim, da outra pessoa. por isso que tem que fazer terapia, gente, relacionamento, pra saber qual que é a linguagem do seu parceiro, pra você entender como você vai chegar na pessoa. O Gary Chapman escreveu esse clássico, assim, com linguagem do amor, mas isso é um estudo da psicologia já que vem, a PNL também tem esse estudo, programação neurolinguística, o sinestésico, que gosta de pegar. Tem o auditivo, que é o que fala. Nossa, imagina o confronto de um é de um jeito do outro. O visual, né? A pessoa que gosta de ver, detesta que pegue. Ai, não pego. O auditivo também não curte. Agora, o sinestésico, ele não sabe falar assim, olha, que legal esse negócio. Ai, deixa eu ver. É aquela pessoa que chega assim, deixa eu ver. Olha, ele vê com a mão, entendeu? Então, assim, cada um tem uma linguagem. Esse estudo já vem. E o Gary acertou muito nesse best-seller, né? Que realmente eu super acredito. É super eficaz, e que é a base. Você vai entender como o outro gosta. E isso exige, sabe o quê? Um pouco de desapego de si. Que é o que os casais não entenderam ainda. Né? Então, assim, o que me custa? Atos de serviço. Atos de serviço é fazer um café, lavar uma louça. Pô, eu sei que a fulana... Acendeu incenso? Acendeu incenso, que eu adoro também. É uma piada interna aqui do estúdio, depois eu te conto. Nossa! Depois eu te senti conto. um clima. Depois eu te conto. Climão. Climão, eu senti aqui direto e indireto. Bastidores. Usar o charme, né? Usar o charme. Passar um carisma. Um Depois carisma. eu te explico também. Carisma é batom pra nós. Isso. Eu já até passei, já fui Tá todo indicando. mundo com carismático. carisma. A Sullivan estão com carisma. Não, então, pois é. E aí, de repente, a pessoa gosta que você faça alguma coisa dentro da casa, né? Não custa um dia ou outro. Tudo bem, como não é a sua linguagem, talvez não esteja dentro da sua programação fazer todo dia. Talvez você não se toque, porque não é da sua linguagem. Na sua percepção, assim, a afirmação assim, de casal perfeito seria o quê? Aquele casal que gosta das mesmas coisas ou aquele casal que gosta de coisas diferentes? O que se entende. Eu Entende acho. o outro. Na minha cabeça, é os casais que gostam de coisas diferentes, que um complementa o outro. Mas isso também gera Não muita que odeie discussão. a coisa que o outro Mas que a faz, pessoa pode também complementa aprender a dele. entender a outra, né? Mas eu não sei se é o certo. O exercício é maior, né? Porque tipo, os gostos são diferentes. Por exemplo, eu amo samba, mas, por exemplo, se eu namorar uma pessoa que, sei lá, gosta de rock and roll, se eu levar a menina numa casa de samba, ela vai odiar, mas na minha cabeça, tipo, é um presente pra ela. Mas ela vai querer ir no rock and roll, que é aquilo que você tá falando. Exato. O melhor, não é o melhor pra mim, é o melhor para a pessoa. Para a pessoa, exatamente. E, por exemplo... Eu sou ecumênica, assim, em todos os aspectos, até na religião, na música, em tudo. Sim. Então, por exemplo, meu marido, ele é do rock, ponto final. Ele é do rock. Eu não, eu sou da Clara Nunes, eu sou do Nirvana, eu às vezes escuto dig, e é isso, porque são momentos, né, irmão? Às vezes eu escuto o Padre Marcelo, adoro o Padre Marcelo Rossi. Ó, também gosto. Aliás, Padre Marcelo, tá convidado a vir aqui. Padre Marcelo, quando vier, eu quero estar aqui. Padre Marcelo. Eu me dou muito com a mãe dele. Ai, para, mama. Legal. E, por exemplo, num relacionamento você chega ao nível de conhecer mais profundamente outra pessoa. E nos relacionamentos de trabalho, de amizade, que você não tem essa profundidade de saber exatamente como que a gente pode melhorar isso nos processos? Porque muitas pessoas não se dão no ambiente de trabalho ou na amizade realmente por ter essas diferenças e a gente não tem essa profundidade do outro, né? Então acaba esbarrando na superficialidade, né?
E E no julgamento, né? No julgamento. Então, a primeira coisa... Aí a gente entra com a comunicação não violenta, que também é uma outra abordagem que eu utilizo nas terapias, a CNV. A CNV, ela foi desenvolvida na década de 60, né? Enfim, não vou me ater muito à história da CNV, mas o básico da CNV, ela se sustenta em 4 componentes. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Bora lá. Tá. O que é observar? Eu vou observar aquela cena. A observação, e eu já começo aqui falando, a observação, ela elimina toda a capacidade e possibilidade que você tem de julgar alguém. Os maiores conflitos não são necessariamente com aquilo que a pessoa fez, mas volto a falar, na história que você se contou. É aí que rolam os conflitos. Eu me contei que aquela pessoa é do mal, porque, sei lá, eu me contei a história que o Vitor é do mal porque ele tá usando uma pulseira prateada e fazendo assim com a mão. Ah, ele é do mal. Porque isso é um signo. Você entende? Você começa símbolo, né? um Símbolo, né? Você começa a criar uma história na sua cabeça e você não dá vazão, você não dá espaço para ele ser ele. É possível você criar uma visão da Falta isso pessoa, aqui, ó. uma visão da pessoa, tipo, pelo trajeto dela, tipo, o jeito que ela fala, pela expressão labial, pelo rosto. É possível é certeiro isso ou não? Por exemplo, tem pessoas que falam, se você não olhar no meu olho, você não é sincero. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Não tem nada... Esse estudo é complexo. Por exemplo, ele tá assim. Então, para muitas pessoas, ele está fechado para o diabo. Não, é dor nas costas. Não é? A gente tem isso. Eu sou muito linguagem observador corporal. dessas coisas, porque quando eu estou dirigindo um pessoal de teatro, eu fico muito nisso. Se a pessoa está assim, ela não está nem me ouvindo. Imagina, é dor nas costas real. Parece que é uma Dorflex coisa, me patrocina. Então, e pode nem ser isso, mas eu já ponho na minha cabeça que ela não está Sim. me ouvindo. Então, é muito complexo esse estudo da linguagem corporal, que é diferente da linguagem do corpo, que também é um estudo que eu faço, mas a linguagem corporal, ela se baseia muito... Você tem que... É todo um biotipo, você tem que analisar todo o processo da pessoa, né? Tipo, o que ela está querendo falar com isso, a formação do corpo, a linguagem do corpo e a linguagem corporal, ela se encontram em vários momentos, assim, em vários aspectos. Tem um cara... posso falar de outros canais aqui? Claro. O Vitor Santos, do Metaforando, eu sigo ele, inclusive estou fazendo o curso dele. Ele é ótimo. Eu gosto Ele é dele. maravilhoso, que estuda as expressões faciais, né? As É microexpressões. como o Ricardo, né? O Ricardo Ventura. Ricardo Ventura eu não conheço. É Você conhece, aquele. será? Ele faz. Eu acho que eu sei qual que é, mama. É o que ultimamente faz muito disso. Ele tá com uma barbinha. Então, ele também é igual do Metaforando, O só que Vitor. como é que é? Não minta pra mim. Não minta pra mim, eu sei qual que é, não minta pra mim. Então, exatamente. Na verdade, todo esse estudo veio do Paul Ekman. Ele estudou durante, sei lá, mais de 20 anos. Essas E tem até a microexpressões. minissérie, né? Tem Light to Me, né? Maravilhosa. Que a gente- Então, e aí é muito complexo. Dá pra perceber, é verdade. Mas não necessariamente. Eu não posso julgar uma pessoa só pelo jeito dela. Muito psicopata, olha no teu olho, tá? Não, a maioria dos psicopatas maioria? são inebriantes. Eles são São maravilhosos, maravilhosos. fofos. Você fala, gente, essa pessoa eu quero pra minha vida. É. Entendeu? Só que não. É uma Ele pessoa te que- mata e é sorrindo. Ele tá rindo. Você tá. ama. Então, ele tá te matando, você tá amando. A psicopatia tá aí, né? Claro, né, tem os serial killers, mas tem muitos. A nossa sociedade, ela é repleta. Acho que 25%, se eu não estiver enganada, 23% da sociedade é de psicopata. Então, porque tem níveis, né? Tem várias camadas de Você psicopatia. consegue perceber um psicopata? Assim? Tem códigos. Códigos? Tem códigos que você começa a perceber, assim, mas demora um tempo, sabe? A Não é pessoa de te primeira manipula. vez, né? Não é. A gente cai, sabe, pessoal? A gente cai. Quando você vê, você fala, cara, essa pessoa é um sociopata. E não é você que é bobo, é que a pessoa ela tem tanta artimanhas que ela te prende numa teia que... Eles são inebriantes, são irresistíveis. São às vezes. Mama falou a palavra certa, eles são inebriantes. Você fica meio bêbado ouvindo eles, falando com eles, vendo eles, porque alguns são lindos. Não é verdade? Verdade, amor. É, mama? Meu bem, Eu não tive experiências físicas com um deles, né? Mas a gente vê muita história, Sim. né? Gente, o cara do Tinder. O golpista do Tinder. É o clássico. Tá aí pra todo mundo ver. Bonito, sensual. Ele Como conseguiu fazer tudo aquilo, né? Ai, consegue. Eu preciso ver esse filme, ainda não vi. É um documentário da Mama tá Netflix. dando palestra ganhando $100 mil. Pois é, tá? o cara é um pilantra. Tem R$1.000, né? Ele tá Tá. ganhando dinheiro.
Foi exposto pela Netflix, né, pelo documentário, e ainda assim as Mas pessoas essa... vão atrás. Eu não entendo. Mas, Eu não entendo mas ser humano. nossa sociedade, pessoal, vocês estão me assistindo, Eu assim, entendo. vamos cuidar da saúde mental, porque estamos beirando mesmo todo mundo a doença mesmo, a doença real. Assim, as pessoas. Você vê, você quer um exemplo daqui no Brasil? O estuprador do parque, que já, acho que já foi Maníaco embora, do né? Parque. Maníaco do Parque. Maníaco não, do Parque. não morreu, não. Não morreu, mama? Acho Eu que achei não, ele tinha né? morrido, sim, Eu achei que ele não morreu, não? Ou só se foi assassinado dentro da... Eu sei que ele teve uma conversão lá dentro. É bom. tudo mentira. Eu também tudo acho, mama. mentira. Mas, enfim, eu sei que antes disso, esse cara, ele era o recorde de ganhar cartas de mulheres que queriam sair com ele. Mas, gente... Vocês não No sabiam meu disso? tempo, no meu Não, tempo, é no meu sério? tempo, no Ai, meu meu tempo, Deus do céu. nós tivemos um bandido chamado Bandido da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha da época da minha mãe também. É, Ela esse fala. Já vi cara documentário. Pesado estuprava, também, né? matava. Ele era. Bom, muitas mulheres chegavam na cadeia Olha lá. querendo casar com ele lá. É Meu isso. Jesus, amado. É uma Essa loucura isso. É isso. Uma aí. loucura. Ó, não vamos longe. É. Me explica através dos seus olhos de terapeuta, o que é que o mendigo tem? Que todo mundo, ele está ganhando dinheiro por ter transado com uma mulher contra a vontade dela, iludindo ela. A gente sabe que ele fez uma coisa horrorosa e as pessoas tratam ele como se ele fosse o herói nacional atualmente. Eu até hoje não entendo. Não, nem eu. Gente que dá apartamento, que quer fazer... Ele virou uma celebridade, Teve né? a nossa influencer lá, que beijou ele na frente de todo mundo, não botou sei, ele no canal dela. Ele agora vive querendo aparecer em tudo quanto é lugar. Fala difícil, mas não diz uma palavra que preste. Não é Nossa. verdade? Eu Como nem- é que você se vê? Você acha que ele é um desses aí? Sociopata? Psicopata? Na verdade, mama, eu diria que a nossa sociedade está dentro dessa psicopatia esquisita, Porque sabe? é quem dá a voz. É quem dá a voz. Né, Porque, pra veja, pessoa. vamos inverter. E se fosse uma mulher? Se fosse uma mendiga? É. Essa mulher seria escorraçada. Como se trata de um homem, não, vamos ovacionar esse homem. E esse outro que também está Bizarro. na mídia, que é o tal do que matou o ator lá e os pais dele. Foi preso agora. Eu não sei qual que é. Como é que ele chama? Ele Ele matou aquele ator do SBT, aquele ator mirim, né? Ah, sei, o Paulo? é Paulo. Uns 2 anos que ele tava foragido. Paulo, Sei, Uns sei. 2 a 3 anos Paulo que ele tava foragido. Tolentino, uma coisa assim. Paulo Cupertino. Ele foi preso agora, ontem. E ele falava assim: vocês estão me julgando errado, eu sou inocente. Gente, ele matou 3 pessoas na frente de outras 2 Que viram, né? Então... que viram. É inocente. Ele fugiu, ficou 360 endereços diferentes. Há E 3 anos que ele está foragido. Ele é considerado o número 1 de fugitivo da Interpol, procurado pela Meu Interpol. Deus. E ele fala que ele é inocente. E tem gente que acredita. Tem, mano. Tem. E defende. E Não é não defende. acreditar, é defender Defende. ainda. Mas é isso, a gente está falando de uma sociedade que está extremamente doente. E adormecida. Não está trabalhando na consciência. E você acha que pós-pandemia piorou? Piorou. Eu também tenho esse sentimento que a gente conversou Não com uma pre- pessoa não era essa pra ter semana. piorado. Não A gente entrando, conversou com não alguém essa entrando. semana, mas falou, melhorou. Eu falei, acho que Não entrando em política, mas já falando em Bom, política, Bora, mama. o nosso país está sendo governado por uma pessoa que não tem vamos dizer nada, assim, né, mamãe? Não a tem- gente sofre muito com essa pessoa. Mas ela tá sendo tão boazinha. Não, a gente sofre muito com essa pessoa. Demais, Essa pessoa sim. pode estar em qual desses... Ah, Eu não nem estou falando de ninguém, estou falando de uma pessoa, de uma pessoa que tá imaginária. governando. Que na nossa história que a gente tá se contando. É. Ai, mamãe, eu não sei. Eu sinceramente, eu já tive várias teorias, assim. Não sei se beira a psicopatia também, a sociopatia, eu não sei. Eu não sei. Eu teria que me aprofundar mais no caso, mas é muito... Mas eu vou te falar, sabe o que mais me preocupa? Às vezes me Os parece, eleitores. mas às vezes me parece que é um personagem criado. Às É uma vezes. personagem, é uma coisa meio doida, De né? uma personagem, porque dependendo preciso estar na mídia, aí eu faço um negócio que todo mundo fica contra, aí os meus pupilos ficam todos a favor, aí dá uma briga, o que combate comigo do outro lado,
o meu oponente também tem o mesmo problema que eu, com o povo, a gente não sabe para onde vai, né? A gente não sabe para onde vai. Eu acho que a gente vai mudar para o Japão. Então. Essa coisa é muito interessante. A gente pode ver isso na política e falando de frequência. Eu vou até fazer um link aqui interessante. Quando a gente fala de política num lugar de patos, né, que é paixão, né? Patos é em grego, né? Quer dizer paixão. Quando a gente vai para a política, defender uma ideia, é legal você defender a sua ideia, mas foca na sua ideia, foca na sua meta, sem acabar com o outro componente. Eu quero isso daqui porque eu quero destruir o outro. É aí que a política deixa de ser política. É que eu estou um pouco revoltadinha, assim, por causa da nossa cultura. Não, meu amor, mas é total, tá demais. A nossa cultura está sofrendo, mas é por conta disso, mama. Toda vez que a gente... Eu tô falando, por exemplo, justamente disso. Toda vez que a gente luta por um ideal, por uma coisa, querendo destruir algo, a gente está dando força para aquele algo. Por exemplo, a planta só cresce se você dá água. E nesse caso, a atenção que a gente dá. Na época... 2018, tem a dose certa para a água, porque senão você mata ela também. Exatamente. Perfeito. Na fatídica época lá de 2018, né, que eu fui fazer campanha na República para virar votos, entendedores entenderão. Eu lembro que eu falava muito na internet, eu falava assim, gente, vamos lutar pelo amor, né? Vamos parar de focar no que a gente não quer e vamos focar no que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer educação, a gente quer igualdade, a gente quer, sim, demarcação de territórios indígenas, a gente quer, sim, igualdade, a gente quer, sim, mais universidades. Que é o exemplo que a gente vê no mundo que dá certo. Dá certo. A gente quer que as pessoas pensem no meio ambiente. O candidato da época, eu conheço ele, né? Não vou falar nomes, mas enfim. Deixa eles pra lá. Mas assim, ele tem um ideal vegano, né? Então, a filha dele é vegana, né? Tinha uma coisa assim, eu conheci, conversei com ele, falei assim, cara, que legal, né? É isso que a gente quer. A gente quer, né? Eu não sei, enfim, independente do partido, independente assim, do sabe? partido, você tá vendo o projeto. Eu tô vendo o projeto, não é. Pessoa. O partido não é tem de A de B. Partido, todos eles, assim, infelizmente, aqui no Brasil, eu não conheço um que não tenha um caso de corrupção. Tem aí eu uma vi outra. umas reportagens na internet, assim, eles faziam uma pergunta assim, o que você acha de colocar uma censura? Mas quem tá falando é candidato A. E a pessoa responde, Aí, na verdade, era o candidato que a pessoa gostava. Aí já mudava. Se bem se é o candidato. Então, assim, você vê que as pessoas estão como se fosse um time de futebol mesmo, uma torcida absurda. E estão esquecendo do projeto. Qual que é o projeto? Exato. Independente se é A, se é B, a qual é o projeto da pessoa? A maioria das pessoas tem uma grande interrogação. Exatamente, mama. Não estamos falando de partido aqui, né? Estamos falando de projeto. A gente tá falando de ideal. De ideal. De ideal, de projeto, de humanidade. Não existe melhor ou pior. A gente está falando de valores. Então, assim, infelizmente, a gente está numa sociedade que assim, a homofobia está em alta. E não tem por que estar em alta. A gente está em 2022. É bizarro a gente, ainda hoje, racismo está em alta falar ainda, de homofobia. Eu falava racismo. Infelizmente. Né? E as coisas abomináveis que se falam. A gordofobia está em alta. A gente tive relatos da semana retrasada de uma amiga que ela sofreu um problema. Então, assim, não tem como a gente falar não existe. Ela adoraria que não existisse, mas a gente tem que enfrentar dia a dia. Exato, e a gente tem que buscar candidatos que abordam isso de maneira leve, tranquila e que inclusiva. Sem inflamar mais. Exatamente. Bom, mas nós tivemos esse pequeno parênteses exatamente para explicar para você que está precisando fazer urgentemente o seu imposto de renda. O Vitor vai explicar para você o que você tem que fazer, porque olha, tem que correr, hein? Isso aí, pessoal. O imposto de renda acabou o prazo, agora é dia 31 de maio. Né? Então, para você que não entregou ainda, procure a CEL. Ainda vai ter que pagar multa, provavelmente, mas é melhor resolver agora do que ter seu CPF cancelado. E você que é empresário, você que tem uma empresa, precisa de um escritório sério para administrar suas contas, assim como a gente tem a Turnit Brasil aqui, nossa contabilidade é feita junto com a CEL. Faça isso também, entre em contato com eles no @acelcontabilidade, né, o Instagram deles. Lá você tem bastante informações sobre imposto de renda, sobre tributação, sobre treinamento de pessoas, enfim, é super valioso. Entre lá, curta e chame eles aí no telefone no DDD 11 2283 2285. Ou escaneie o QR Code que está aí na sua tela. O QR Code aqui na tela, só escanear aí também já vai direto lá para o WhatsApp deles, lá para a página deles. Então vocês conversam com eles
e tire esse problema, resolva o problema na raiz. Valeu, galera! E agora, como a gente tinha falado, né, para vocês, a gente ficou aí quase mais de 1 hora, né? Quando o assunto é bom, quando a entrevistada é boa, é isso, né? O assunto flui de uma leveza, né? Que a gente se perde no tempo. Então a gente falou todo esse tempo aqui só sobre relacionamento, sobre comportamento, mas a gente também tinha anunciado, né, que você é vegana. E aí, assim, é um assunto polêmico, né? Não podemos falar que não é polêmico, porque é polêmico, é um assunto muito desconhecido pelas pessoas, é um assunto que causa julgamento por grande parte das pessoas, justamente porque não conhece toda a causa e tudo mais. Eu vou começar pela pergunta assim, o que fez você se tornar vegana? Vambora, né? Eu me tornei vegetariana com 15 anos, e assim, eu sempre tive no meu coração muito forte essa comunicação, essa conexão com os animais. Comunicação mesmo, de olhar no olho e sentir. E essa conexão esse elo mesmo. Então, eu tenho um apreço, um amor muito grande. Na paralela, como eu falei, eu fui por muito tempo católica, né? E eu ainda tenho minhas devoções. Eu sou realmente universalista. Realmente, eu sou a típica universalista de verdade, que acredita em Deus muito fortemente. E eu, por exemplo, sou devota de São Francisco, sou devota de Iemanjá, sabe assim? Ouço o Padre Marcelo, mas eu adoro ouvir uma batucada e por aí vai. E falo com o Arcanjo Miguel todas as noites, oro o Salmo 91, e essa sou eu. Canto Hare Krishna. Enfim, e lá para os 15 anos eu sempre fui devota de São Francisco, né? E eu estava fazendo ali toda uma conexão, estava tendo sonhos com ele muito fortes. E com 15 anos eu já estava dando catequese e senti nessa época... Foi catequista também? Fui catequista. O que você não foi, né? Nessa vida eu não sei. Mas eu não fui médica também. Eu queria muito ser médica. Eu gosto de medicina. Um dia eu vou fazer medicina, tá, gente? Eu acho que 40, 50 anos, porque a idade para mim é bobagem. Mas, e aí eu tava no Carnaval das Crianças e falei assim, poxa, eu acho que esse vai ser o último pedaço de carne que eu vou comer agora. Vai entrar quarentena, eu vou aproveitar esse período pra, né, experimentar como que é ficar sem carne. Deu 2 semanas, o cheiro já me dava náusea. Foi muito rápido. E aí eu fiquei sem carne e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conhecer o pessoal do veganismo, que até então estava muito no rol dos estreedes, né? Que é aquele povo que são jovens, que não curtem drogas e que são diferentões e tal. E que também não comiam nada de origem animal. Mas eu falava, nossa, acho que é muito radical, acho que não precisa. Porque, não precisa matar a vaca para você tirar o leite. O ovo também não. Até que eu comecei a estudar isso de maneira profunda. Feito, né? E aí eu fui diminuindo. Eu falei, nossa, não, pera, tá sendo péssimo isso. Então eu fui diminuindo o consumo, diminuindo, até que eu engravidei na Argentina, do meu ex-marido. Então, a gente estava na Argentina e tal. Eu já na Argentina, ele foi fazer cinema, eu fui fazer teatro lá no Instituto Lola Brickman, no IUNA, né, para me aprofundar um pouco mais nas artes corporais e tal. E nesse processo, eu peguei e eu comecei a enjoar absolutamente tudo e eu comecei a reparar que era tudo que vinha de origem animal. Então, queijo, laticínio e tal. Lá na Argentina, é bom que se diga, eu já não estava consumindo muito, era muito raro. Era mais quando as pessoas me chamavam. Porque, veja, você vegetariano já sofre muito preconceito. Ah, você é vegetariana? E eu não queria... É considerada pessoa chata, né? Pessoa chata, que chata, ela não come nada. Então eu não queria ser esse peso para as pessoas e tal. E a pergunta, né? Você não come carne? Você não come carne? Mas como assim? Mas o quê? É a proteína. Nem frango? Né? Mas tem esse peito de peru aqui. Peixe você come, né? Peixe não é carne, né? Não, imagina, daí é um pé de peixe, né? Enfim. Aí eu peguei e... comecei a reparar nisso, a gente voltou pro Brasil na época e tal, e eu meio que insistia às vezes em comer as coisas, e eu passava mal. Todo mundo falava, não, é do começo da gravidez. Eu falei, não, mas eu vou fazer um teste. Eu não sei, eu senti muito forte. Eu acho que essa criança, a Clara, minha filha, eu acho que ela é vegana. Isso assim, veja, há 14 anos. Há 14 anos não tinha esse boom do veganismo. Há 14 anos eu era um ET nessa sociedade. Nem tinha alimentação assim tão fácil que nem você tem hoje. Hoje não tem, imagina naquela época. Eu era um ET muito forte. E aí eu lembro... de maneira muito enfática, assim, que vinha uma coisa em mim e falava assim, cara, eu preciso parar com isso. Eu me sentia, Sullivan, com todo o conhecimento que eu tinha, Sullivan, me sentia muito hipócrita com os meus valores. Porque eu falava assim, não adianta eu fechar os olhos, está acontecendo isso, as vacas estão sendo estupradas, elas estão sendo assassinadas, elas estão ficando sem seus filhotes, as galinhas estão sendo condicionadas. Isso está acontecendo. Eu não posso fechar o olho para isso. Eu preciso despertar nisso. E isso foi... Eu devo isso à energia dessa criança. Tenho essa espiritualidade muito forte, né? E eu sinto que veio muito da Clara. Esse espírito que veio e com essa
ela escolheu, eu falo, você me escolheu. Você escolheu sua mãe, falo pra ela. E você escolheu uma mãe que ia enfrentar isso. E eu enfrentei. Ela nunca comeu carne, então? Nunca. Nem... Clara nunca comeu carne, nem tomou leite. Ela, eu acho que comeu coisinhas na infância, porque as pessoas davam pra ela, que tinha derivado. E no tempo da amamentação, como que foi? Mamou, normal. Mamou muito. Ela mamou até 1 ano e 2 meses, mas assim, muito. Então, ela Porque teve uma alimentação... passa pela escola, a escola tem toda aquela coisa de alimentação, né, das outras crianças, enfim, Sim. então... Não, ela sempre foi muito tranquila. Eu também tenho que falar, eu fui muito privilegiada por ser mãe da Clara, assim. Rolou um privilégio ali. Deus foi muito misericordioso, não sei o que aconteceu, eu não sei mesmo. A Clara, ela foi uma criança muito tranquila, ela nunca me deu trabalho nesse sentido, ela sabia discernir, diferir. Quando ela teve 7 anos, teve um momento que ela chegou pra mim e falou: mãe, eu não entendo, por que os meus avós comem carne e eu não como carne? O que acontece? Por que as pessoas que eu amo, porque sabe a cabecinha de criança? Por que as pessoas que eu amo, que são pessoas tão legais, fazem isso que a gente boas, sabe, né? que não é legal? Eu falo, filha, porque às vezes é do dia a dia da pessoa. Eu ensinava pra ela de uma maneira amorosa, assim, buscava pelo menos, de que, veja, ninguém tem culpa. Cada um está no estágio evolutivo, né? Então, existe um condicionamento social também. E é uma tradição, né? Porque, por É uma exemplo, tradição. minha família, por exemplo, vamos se reunir, é um churrasco ou feijoada. Tipo, É uma tradição. E aí você fica... E a gente está num processo planetário, agora entrando até nessa seara, nesse mundo, onde as coisas estão mudando. Então, as tradições, elas precisam ser reinventadas. A gente precisa substituir algumas coisas. E é curioso, né? que assim, eu desde criança também, eu nunca tive problema, eu nunca fui fã de carne. Eu sempre era criança que eu gostava de comer batata, chuchu, abobrinha, berinjela, mas um pedaço de carne, filé, linguiça, não era muito fã. E naquela época, já o pessoal já começava a crucificar, o chato, mas você come o quê? Então eu falei, gente, como tudo que não vai carne. Tudo o resto. Então assim, eu imagino a sua dificuldade, né? Porque o veganismo é uma coisa além das nossas... muito além do vegetarianismo, né? Você ser vegetariano já é difícil, porque, por exemplo, eu quando não como carne, o que eu vou? Eu vou no queijo, eu vou no... Você vai substituir por outras coisas. Substituindo, né? Então, assim, ficar sem queijo, né? Então, assim, quando... mas o leite... Tá, eu também não sou fã de leite, mas eu como derivados de leite. Os derivados. Tudo que eu vou fazer é queijo ou mussarela. Então, tipo, mussarela... É por isso que a gente... Então, assim, a gente fica... Mas você sabe, eu te falei que eu fui vegano quase 1 ano, né? Você falou. Só que eu tive um problema renal. E o médico me proibiu de fazer essas substituições. Você faz alguma... Porque existe E é contraditório isso, porque justamente o excesso de carne que dá problema no rim por conta das toxinas. É muito louco isso. Ele falou, daí. você precisa comer carne. Aí eu voltei. Nossa, eu fiquei assim, acho que uns 6 meses realmente sem nada de Dr. carne. Eric Sliwit, corra pra cá. Eu fiquei 6 meses sem nada de carne, né? E na época o pessoal começou, você vai ficar sem carne, então você tem que tomar uma suplementação, você tem que tomar alguma coisa. Você sendo vegana, né? Porque você já sendo vegetariano, você já deixa boa parte da proteína. Você sendo vegana. Você toma algum suplemento, alguma outra coisa? Onde você consegue proteína? Então, vamos embora. Dr. Eric, ele adoraria responder essa pergunta, porque, assim, proteína tem tudo, né? Vegetal tem muita proteína. Grão de bico, lentilha, as leguminosas num todo, né? Feijão tem muita Feijão proteína. Tem muita. Principalmente ali, essa junção brócolis, exatamente, couve. Tem uma que eu amo, que lá onde eu moro, a gente colhe ali, que é a Ora Pronobis, né? Que é fantástica, que é uma folha... E eu nunca comi, eu quero comer um dia. Aquela folha que tem muito no interior, que chama peixinho. É o peixinho. Que você come e parece que está comendo peixe. Parece que está comendo uma sardinha, exato. Então a proteína não é o problema. A questão são algumas vitaminas de fato, que a gente precisa substituir. Tem pessoas que continuam produzindo, né? Que é natural do organismo, mas tem pessoas que não. Na maior parte não, que é a B12. Só que... Por conta da nossa alimentação atual, não é só os veganos que estão com problema de B12. Até então, até onde eu tinha estudado há um tempo atrás, se não me engano, 50% da sociedade, 55% das pessoas onívoras, ou seja, que comem carne, derivados e tal, elas têm uma deficiência na B12. Porque, por exemplo, café, todo tipo de cafeína, toda essa métrica da alimentação nossa, corrida, do dia a dia, mata a B12. Então, você não consegue a absorção da B12 completa, né? E veganos, se eu não me engano, até então, estavam em 40%. Quer dizer, 10% de diferença. Até então, eu não sei como que está hoje esse estudo, não me atualizei nesse sentido. Mas até então, estava nesse período. Assim, tinha uma diferença de 15%, 10% entre veganos e onívoros, pessoas que consomem carne, né? E a B12 é uma vitamina necessária para o sistema nervoso central, né? Para o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, às vezes a pessoa está muito cansada, está fadiga. Ai, meu pé tá... Por exemplo, tem muita gente que eu escuto reclamar disso. Nossa, eu tô com muita dormência nos pés. Pode ser uma falta de B12. Então, bora avaliar. Vamos entender o que está acontecendo. Não só veganos, né?
Eu acho que a alimentação, o vegano, ele peca até pelo excesso, eu brinco. Porque como a gente tem uma responsabilidade para com os animais, a gente tem que fazer exame, a gente busca ter uma alimentação mais saudável possível, se exercitar. A gente come um junk food vegano? Come, né? Hoje a gente tem aí uma gama de empresas, inclusive, que até então só produziam carnes, né? Produzindo aí alimentos plant-based, que muitos veganos consomem, né? Só que é importante levar em conta que é um junk food, né? Então tem ali, né, várias coisas que não são boas para a saúde, né? Que podem ser nocivas. Então, assim, a gente come, mas é bom evitar ficar ali no grão de bico, na lentilha, no arroz integral, na quinoa. Carne de soja. A carne de soja, às vezes. Eu não como muita carne de soja também. Porque mesmo essa carne de soja que as pessoas falam, é muito saudável, também tem a presença de muito alumínio. Na carne de soja, por conta da própria fabricação da soja, né? Toda a maneira como eles produzem. Então, também não é uma coisa extremamente saudável. Mas é legal, é bacana para substituir ali no primeiro momento, tem proteína, entendeu? Não é que... Mas é legal dar uma pesquisada. Equilíbrio, né? Tem o equilíbrio. Nada, eu acho que, assim, nada em excesso, né? Tudo em excesso pode fazer mal. E assim, tem existe algum tipo de selo, alguma forma? Porque, por exemplo, você vai ao mercado, tem algumas coisas, por exemplo, queijo eu sei que, né? Mas, por exemplo, um biscoito, alguma coisa, você chega a ler o rótulo para saber a composição, ou tem um tipo de selo falando, não, esse selo realmente ele já representa o veganismo? Existe isso? Já existe, sim. Inclusive de uma ONG que eu amo, que eu faço parte, que eu sou voluntária, desde 2007, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que está crescendo muito o trabalho da SVB. Teremos novidades logo mais, né, dentro da SVB, mas que inclusive foi a que trouxe para o Brasil a campanha Segunda Sem Carne, né, que foi uma campanha idealizada pelo Paul McCartney lá na Inglaterra. E, enfim, e a SVB tem o selo vegano, né? O selo vegano, então passa por toda a anamnese. Eu fiz parte do começo do selo vegano. Eu estava lá no comecinho, ajudei a desenvolver mesmo como que você vai analisar aquele produto. Então, por exemplo, vai cochonilha? Não é vegano, porque cochonilha é um inseto. E eles tiram essa tinta, né, que dá cor vermelha e tal. Então, geralmente... Tem vários alimentos que tem, né? Vários. Por exemplo, a Des de morango até então... Tinha cochonilha, não sei se eles tiraram, mas tinha cochonilha. Eu vi o processo. Pra dar a cor do morango. Pra dar a cor do morango. Ao invés de colocar uma beterraba, mama. Pois é, beterraba é tão gostoso. Amassa os insetos e põe no suco. Ai, que gostoso. Entendeu? As pessoas tomam isso. É danoninho. A gente come tanta coisa que a gente, se fosse Se a gente ver... for ver na prática como é que o negócio é feito, acho que a gente não comia metade. Lactobacilos vivos é considado Sim. Tem uma forma, um nome bem, né? Lactobacilos vivos. Tem um nome probiótico, popular, né? São os probióticos. Mas é porque é lácteo. Então, mas ele não E ainda é bacilo. É do leite. São bactérias, né? Que se multiplicam e tal no leite, são os probióticos. Que fazem realmente muito bem para fauna, para flora e para tudo dentro do nosso intestino. Mas que você pode tomar uma kombucha, por exemplo, né? Você pode substituir por uma kombucha. Kombucha é um tipo... Kombucha, kefir. São espécies de cogumelos, assim, né? E você coloca na água com açúcar mascavo. Eles comem, essas bactérias, elas comem, se alimentam do açúcar mascavo. E aí elas produzem uma propriedade, uma fermentação. Obrigada. Ai, que bom. Fermentação. Fermentam e aquilo é muito bom. Tem até um gásinho também, é um refrigerante natural. E o sabor Eu gosto. É próximo? Não lembra? Não lembra esses iogurtes que a gente tem? Não lembra. Olha, mas tem iogurtes que eu já tomei. O paladar já tá acostumado já com... Acho que por uma pessoa nova... A kombucha tem gente que não gosta, que faz cara feia. O pessoal que tá em casa, a gente pediu aqui uns salgados veganos, né? Por conta da Sullivan. E a gente experimentou, e são saborosos, porque geralmente as pessoas falam assim, vegano, que comida tem preconceito, ruim. Não, né? É gostoso mesmo. É muito... Gente, se a gente não souber, a gente come numa boa. Come, quebrem o preconceito, experimentem, que agora que a gente sabe que por causa disso, de ser uma coisa difícil, eles sempre são um pouco mais custosos, né? Infelizmente, não é qualquer um que pode ser vegano, não. Aquele hambúrguer do futuro que é feito com plantas, ele é vegano? Ele é vegano. Ele é vegano. Não, é maravilhoso. O do futuro, tem Sadia, Seara que tá fazendo. Tem várias empresas que estão fazendo. Até agora, eu até brinquei agora há pouco tempo na APAS, né? Esse que tá acontecendo agora, o evento que tá acontecendo agora em São Paulo, para mercados e tal. A Catupiry, a marca Catupiry, tá lançando agora requeijões veganos. Porque é um público que tá aumentando. Mas tá aumentando muito. Aqui nós experimentamos aqui de um restaurante próximo o hambúrguer vegano, que é uma delícia. Gostoso. É muito bom. Não e tá crescendo. Eu fazia o catupiry quando eu fui vegano, eu fui fazendo as experiências, fiz, como é que fala? Aquele japonês que tem alga. Tofu. Não, que você come temaki. Sushi, temaki. Eu fazia temaki vegano. Eu ia inventando. Assim, o vegano tem que se... Pelo menos na época eu fui... Criatividade é com a gente.
ser criativo e ter tempo, né? É. Porque, meu Deus do céu, você vai nos lugares não tem. Eu acredito que opção. muitas pessoas, assim, se interessam pela causa, querem ser mais assim, a praticidade de você comprar praticidade. alguma coisa perto, né? Por exemplo, eu moro com meus pais. Eu falo que eu sou quase vegetariano porque minha mãe, às vezes, eu chego em casa, ela tá lá, bife. Ah, você não vai comer e tal. Aí, às vezes, eu falo, putz, já faz 10, 15 dias que eu não como carne. Não, vou comer um pedacinho de Entendi. carne. Então, Já é bastante, você já tá diminuindo bem. Porque assim, Muito. o vegano também tem a questão do animal, que é importantíssima. Que, na verdade, foi o que me conduziu, né? E, eu trabalhei no frigorífico. 5 anos. putz, então você sabe, pra mim aquilo é terrível. Assim. Pra mim também. Então, o veganismo tem a ver com a questão animal, sim, da compaixão, sim, da empatia, sim, mas também tem a ver com uma questão ambiental. Sim. 73% dos gases emitidos para a camada de ozônio aqui pelo Brasil é por conta da pecuária. E a pecuária está destruindo o meio ambiente, está destruindo florestas. Né? A nossa luta também é com os pecuaristas, com a bancada ruralista. Né? Então, assim, isso, Mama, por que custa? Porque tem subsídio governamental. Né? Então, os produtos cárneos, eles têm subsídio. O vegano tá para aprovar uma lei, a última notícia que eu tenho é essa, tá para aprovar uma lei onde também os produtos plant-based vão começar a ter um subsídio governamental. Né? Plant-based que é vegano, basicamente plantável. Exatamente, de plantas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai em vários lugares da Europa, a França, eu tenho uma cliente que está na França que ela falou, Sullivan, você ia pirar aqui, porque os queijos e tal, lá tem subsídio do governo. O governo apoia, porque sabe que ambientalmente eles têm uma responsabilidade, até porque eles ferraram muito com o planeta. Então, eles têm uma responsabilidade maior aí com o planeta e sabem o quão benéfico é para todo mundo esse tipo de alimentação. Então, veja, o que a gente fala na SVB, né? Pelos animais, pelas pessoas, porque saúde melhora, pele melhora, tudo melhora, e pelo planeta. Porque quando você come um pedaço de bife, você está comendo um pedaço do planeta. Um copo de leite... 1 quilo de carne é equivalente a 17 mil litros de água. Então, assim, vai muita... Você pode ficar... Um vegano, a gente até brincava na época, quando começaram a sair esses estudos, isso é a nível mundial, né? Quando começaram a sair esses estudos, a gente pode ficar 3 dias tomando banho, que ainda a gente não vai consumir o planeta como uma pessoa que tem essa dieta da carne. E a carne. partir da sua gravidez que você se tornou vegana, foi isso? Foi na gravidez que eu me tornei vegana. E foi um embate, porque foi a médica contra, a minha família era contra. Não, mas você vai ficar desnutrida, essa criança vai nascer desnutrida, você vai ficar anêmica. Clara nasceu com 4 quilos, 51 centímetros e meio. Porque eu fiz questão de ter uma alimentação, assim, que ninguém ia colocar farta, defeito. Né? Então, era muito verde, orgânico. Nossa, eu saía da minha casa, que era aqui perto na época, até o Parque da Água Branca, que era o único lugar até então que eu sabia que vendia orgânico. Ia lá, comprava orgânico, diretamente do produtor. Fazia questão de juntar dinheiro, porque não era fácil também, a questão financeira na época. Mas eu queria e ainda provar... não é, né? O orgânico é bem mais caro do que um... Tá igualando. Lá onde eu moro hoje, lá em Mariporã, tem lugares que você encontra pelo mesmo valor até mais barato do que no mercado. Bom. Até mais barato que no mercado. Hoje em dia, pelo menos essa é a realidade que eu tô vendo lá em Mariporã. Você encontra produtores locais da hora que, tá ali o preço, sabe? Tá caro, né? Verdura tá caro. Uhum. Tá tudo, né? Subiu, a inflação tá absurda. Mas na época era isso, eu tinha que... Eu realmente batalhei por isso, assim. Clara nasceu muito saudável. Gigantesca, assim. Eu lembro foi parto natural, em casa de parto, então tinha tudo isso também. Porque não bastava a pessoa ser vegana, a pessoa queria ter numa casa de parto. Eu não queria... Mas você queria causar também. Eu queria causar, mano, vai ser parto natural, parto humanizado. Não se ouvia falar disso aí, sabe? Você ouvia falar de parto natural humanizado assim, tipo Gisele Bündchen, sei lá quem... Né? Tipo, aquele que vai na piscina? Mas eu tive numa casa de parto em Sapopemba, porque não se sabia até então que em São Paulo tem 2 lugares, que é a Casa Ângela e Sapopemba. Que você pode... Não, é de graça, você não precisa pagar. Acho que na Casa Ângela você precisa pagar alguma coisa. Mas Sapopemba é gratuito. Só que não tem apoio, não tem... Sabe? É outra coisa que não é falado. Mas eu fui atrás disso e fui lá, falei, eu quero ter aqui. Eu entrei lá, foi incrível. Eu fui em 3 maternidades. A Clara, o que eu falei pra vocês, né, gente? Não é loucura, não. É real. Quem é mãe aí sabe o que eu tô falando. A criança, ela mexe de um jeito... A mãe sabe. Ela não gostou daqui, hein? Esse lugar aqui... Era assim. Ela se comunicava comigo quando ela se mexia. Eu entrava numa maternidade, ela se mexia de um jeito que eu falei assim, não, esse daqui não vai ser o lugar que ela vai nascer, não. Não é aqui. Na época, o meu marido, né, o pai dela falava assim, meu Deus do céu, tá bom. Ele só respeitava, porque eu já tava, tipo... Aqui não! Quando eu entrei na casa de parto, eu pus o pé lá, ela mexeu de um jeito que eu falei, é aqui. Ela vai nascer aqui. E nasceu ali. Seu marido é vegano também?
O meu atual marido Atual. também é vegano. Vegano. Sim. Praticamente eu só me relacionei com pessoas Você vegetarianas. acaba traindo, né? Aquela coisa da frequência, né? Que você É a falou. coisa da frequência. Meu marido agora é vegano também, ativista, ama os animais, chora, sofre com a questão dos O Amir é um bichos. barato, né? O Lê Ele conheceu. precisa vir, né? O duro é trazer. Trazer ele aqui. Nós É. vamos ter que sequestrar de Mariporã aqui e depois devolve. Se ele sumir de repente, sabe o que é gente. Tem, ele é astrólogo, ele tem bastante coisa também pra compartilhar. Vocês vão gostar, você vai gostar dele, mamãe. Ele é legal. Ele é legal. E se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e tanto os cursos, os workshops, como que elas fazem? Pra te Maravilha. procurar? Olha, dá pra entrar lá no meu Instagram, @Sullivan com 2 L's, N no final, _ Teta Coach. Acho que vai estar aqui Isso, em algum a gente vai lugar. colocar, Sim, a gente vai na colocar descrição do Baixo, vídeo. vocês vão Aqui na encontrar. descrição. E aí no link, na minha bio, tem um link pro curso, no Na Sintonia do Amor, pra quem tá solteira, pra quem tá solteiro, pra quem, quero entender melhor, quero mergulhar um pouco em mim. É um curso que ele, inclusive, a gente pretende acrescentar mais módulos nele, trazer um pouco mais de aromoterapia, IFT, que é uma outra terapia que eu trabalho, enfim, várias outras coisas. E tem o e-book, que é gratuito, então você entra lá, é só você baixar o e-book, que é para falar das fases do luto, né? E fala também sobre os tipos de apego, né? Que é uma teoria que eu estudo, é a teoria do apego do Bowlby. Enfim. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Vai ser um prazer, enfim, receber vocês lá no meu canal. Eu amei estar aqui, gente. Obrigado, E nós Su, amamos a gente você amou. também. E o povo com certeza amou, porque aprendeu muita coisa. Muito conteúdo, né? hoje? Muita gente vai te procurar, com certeza, porque Venham. o que não falta é gente que está necessitada de ouvir um conselho Sim. dessa magnitude. A comunicação é tudo, inclusive se você que é vegetariano, vegano ou que você que come de tudo, procure um médico, né? É sempre importante fazer Boa. exames de sangue, fazer se Sim. tá tudo certo. Vou parar agora do nada, não quero mais comer Não, carne, não quero vá mais comer. no nutrólogo, Procura, tem nutricionista. Nutricionista Sim. não é assim. Né? Ela teve uma gravidez, ela não comia carne, não comia produtos de origem animal, mas ela também estava bem assistida, ela estava com acompanhamento, então não vai fazer por conta própria, não é isso que a gente quer aqui. Tava A gente com o quer que doutor você Eric procure um ali, médico, do né? meu lado. Eu fiz por conta própria, tive um problema, Renato. Então, tá que vendo? gostoso. Tem que não. procurar seu médico. Aliás, Aliás, independente também, viu? Com Eu acho que certeza. sempre a gente tem que cuidar da Sim, saúde, Sim. porque é importante olhar pra isso, né? Cuidar do nosso templo sagrado, né? Que abriga o nosso espírito, É né? isso aí. Isso aqui é um presente. A Sullivan é uma enciclopédia, né? Você Sim. fica com ela, você passa o final de semana e você não aprende tudo que ela... Também ela vive fazendo curso, como é que a gente consegue? Pois é. Consegue sim. Em breve, seu marido vem. Vem, Tá mama, bom? chama ele que ele junto, vem. vem junto com ele. quando Claro, ele vier. vem sim. Tá bom? Obrigado, Prazer Sullivan, recebê-la pelo- aqui. Prazer receber. Conte Obrigado com a gente aí mesmo. pra você precisar. Gratidão, gente. Muito obrigada. Um beijo pra Sigam vocês. a Sullivan. Tamo e junto. nos vemos Pois na é, próxima, e hein, por gente? falar em seguir, sigam a gente nas Sim. nossas mídias sociais, que são... @Turncast Oficial, nosso canal, aliás, nossa conta no Instagram, no YouTube, Turncast. Procure lá. Temos nosso canal de corte também. E sabe uma coisa que a gente tem visto? Os nossos vídeos, eles têm muitas visualizações. A gente tem visualizações no canal, já tá com mais de 100 mil visualizações de pessoas diferentes. E cadê que vocês não se Pô, inscrevem, as pessoas gente? se Fala, inscrevem, meu se Deus! inscrevem, A gente vai ficar tão sentida se você só ver a gente. Por isso que a gente fala assim. A gente se inscreve. precisa de você, porque Mágoa. Ó, eu tô Pois é. precisando, gente, Não é? de vocês. A gente precisa de vocês para se inscrever, dar aquele like, compartilha, né? Vocês percebam que assim, o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade, a gente procura trazer pessoas legais que tenham uma informação para levar para você. Lógico, a gente traz algum outro pessoa aí da mídia, né? Alguma outra coisa engraçada, né? Tivemos as branquelas, tivemos outras pessoas que vieram Tivemos aqui. Fofoquito, tivemos um monte de- Fofoquito, que são pessoas engraçadas, mas também a gente se preocupa na informação que a gente vai levar. E quando você não divulga polêmica, quando você não denigra a imagem do próximo, quando você não faz fofoca, né, para ferrar com a vida do outro, então assim, você quase não tem visibilidade, né? Então vamos valorizar aquilo que realmente a gente tem de conteúdo, né? Que a gente aqui é um podcast que tem tudo. uma tradição já formada, apesar de nós sermos Sim. novinhos, Valores, e ter né? um podcast para família. Você pode assistir com seu filho jovem, adolescente, criança, que a gente não vai causar escândalo nenhum. Aliás, a gente só sente quando tem esses sites escandalosos, porque não é esse o futuro da nossa nação, né, Bem? Vamos mentalizar coisa boa. E aí. também tem as minhas mídias sociais As que redes vocês, sociais por da favor, Mama. escolham. É o canal da Mama, no Twitter, no TikTok. Face, TikTok e no Reels, que a gente faz Reels agora. Nossa, também no Instagram. E quem cuida de mim é o Turncast. Eternity. Gente, Brasil. Isso aí, siga as redes da Eternity também. A gente vai começar a publicar bastante coisa legal lá no site da Eternity Brasil Oficial. Então acompanhem lá também. Enfim, muitas novidades ainda por vir, né? Com a gente certeza. tem Ah, e digam pra bastante gente coisa se sendo vocês produzida. preferem. Preferem não.
se vocês gostaram desse novo cenário. Isso aí, galera. Estamos testando os novos cenários para vocês. É isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês. Não esqueçam de compartilhar, curtir e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Obrigada, Gente. linda. Abração, Obrigada gente. mais uma Tchau. vez. Obrigada.